Fala, gente! Eu sou o Ravi, professor de yoga e entusiasta por saúde e bem-estar, e estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre apetite. Apetite, que é um dos grandes marcadores de saúde que nós temos para acompanhar e para saber se a gente está em dia com o nosso corpinho. E hoje, gente, precisamos falar sobre apetite alimentar e sexual, porque ambos englobam essa ideia de marcador de saúde. Mas para a gente poder entrar nesse lugar apetite de maneira mais clara, a gente precisa entender um pouquinho o que controla o apetite e como ele impacta esse lugar muito maior, né, que é o nosso corpo, a nossa produção hormonal, que é toda a nossa energia. Então, o apetite, ele é principalmente controlado pelo hipotálamo, que é uma partezinha pequenininha do cérebro, mas super importante, porque ele é, de certa forma, o elo entre o sistema endócrino e o sistema nervoso. Então ele é esse elo entre sistema nervoso e produção hormonal. E aí, gente, pensando nisso, o hipotálamo, ele controla também toda a nossa fome. Então ele, de certa maneira, é a parte do cérebro que faz a continha do energia gasta e o quanto precisa entrar. Então é o hipotálamo que está sempre de olho se está tendo um déficit de energia e precisa de alimentação ou não, e a partir disso ele secreta os neurotransmissores, os hormônios necessários para que a gente daí vá atrás de comida ou se movimente em busca de alimento. E aí, gente, o que a gente tem que pensar? Então, apetite controlado por essa partezinha bem específica do cérebro que fica sempre de olho se estamos gastando a mais ou a menos. Em cima disso, a gente já sabe que uma melhora de funcionamento do hipotálamo, ela depende de um corpo sadio como um todo. Mas hoje a gente vai falar de maneira bem específica do apetite, tá bom? Então, pensando, apetite, o que controla o apetite? Cérebro. Cérebro. Mas espera aí, o que controla o cérebro? Muito do que a gente faz, toda a nossa exposição e o nosso ambiente. Então, quando a gente traz isso para dentro da equação, a gente precisa ficar de olho numa coisa bem importante, que é o tipo de alimento que a gente põe para dentro. Por quê? Um dos principais marcadores de saúde é o ter fome. Agora, uma das coisas que mais bagunça o nosso apetite é o tipo de comida que a gente ingere. Principalmente se elas são ricas em açúcar, sódio, então sal, e gordura. Então, até separei esse estudo aqui, que eu espero que vocês deem uma olhadinha depois, que ele fala um pouquinho sobre how palatable food disrupts appetite regulation, que é o quê? Que é quanto comidas que são um pouco mais palatáveis, mais gostosas, elas deturpam o nosso desejo, o nosso apetite. Por quê? Porque aí a gente sai do lugar do cérebro que faz a continha do energia gasta, quanta energia precisa repor, e a gente entra no lugar do cérebro que, na verdade, responde a recompensas. Então até trouxe um outro estudo aqui agora, que foi base para eu poder estar preparando isso aqui para vocês, que é o quê? The Brain's Reward System in Health and Disease. Então, o cérebro e esse sistema de recompensa, tanto na saúde quanto na doença. Por quê? Porque tem um lado positivo disso, que é, a gente só pôde evoluir enquanto espécie porque tinha um lugarzinho dentro do nosso cérebro que sabia que comer é bom, que comer libera neurotransmissores positivos, que a gente fica feliz, que comida tem esse lugar que, de maneira bem direta, é até para o corpo, em alguns tipos de alimento, uma droga. Então a gente já sabe, por exemplo, que açúcar, ele tem num corpo que come por muito tempo, então se você já se alimenta com açúcar e bastante açúcar há muito tempo, você provavelmente já tem um corpo que, de certa maneira, tem até um vício por açúcar. Então, quando você para de comer açúcar, você tem crise mesmo de falta de açúcar. Isso é super comum hoje em dia. Então a gente já começou a entender que o tipo de alimento que a gente ingere, ele impacta muito o nosso apetite, porque ele muda a química interna do cérebro. Então o cérebro ele sai do lugar onde ele precisa ficar fazendo a continha de energia e ele entra no lugar onde, nossa, me dá mais dessa comida, porque eu quero liberar mais desse hormônio X, eu quero ter mais dessa resposta positiva que vem desse alimento. Então bem nesse lugar desse sistema de recompensa. E aí, gente, o apetite sexual, ele é, na verdade,
de maneira simples também, uma adição a isso. Porque o que acontece? Se a gente está se alimentando de maneira correta, a gente tem o nosso hipotálamo trabalhando de maneira correta. A gente tendo o nosso hipotálamo trabalhando de maneira correta, a gente tem a nossa cascata hormonal trabalhando de maneira correta. Porque, por exemplo, no homem, a produção de testosterona, ela não é no hipotálamo, mas ela depende 100% do hipotálamo. Ela depende desses primeiros neurotransmissores e desses primeiros neurohormônios que começam aí a entrar nessa cascata no corpo e a gente começa a ter essa produção em outras partes do corpo de outros tipos de hormônio. Então a gente tem um apetite sexual super interligado no apetite alimentar por conta disso. Então a gente sempre tem que estar de olho nos dois. Por quê? Porque aí outros estudos que já comprovam açúcar diminui apetite sexual. Por quê? Porque açúcar entra no cérebro nesse lugar da recompensa. Então, imagina, o teu cérebro ele pode estar já mais condicionado a querer mais açúcar do que realmente querer ter uma relação sexual. Então a gente começa a entrar no lugar, quando a gente pensa em apetite, que não é só saúde aparente, não é apetite, não quer dizer mais sobrepeso ou menos sobrepeso. Apetite quer dizer produção hormonal. Então hoje, apetite desregulado tanto para menos quanto para mais, ambos são um problema. Então a gente pode ter esses dois extremos sendo problema. Por isso, tudo que a gente quer é um apetite que seja saciável, e um apetite sexual que seja constante. Então essa é uma outra questão super importante, apetite sexual constante. E aí, gente, o que eu trago de não solução, mas qual que é a minha recomendação, que é o que eu faço hoje, que é o que a gente come na nossa casa, eu e minha mulher. Nós hoje seguimos a dieta do tipo sanguíneo, que na verdade não é uma dieta super específica, mas é uma seleção de alimentos baseado no teu tipo sanguíneo e em níveis de inflamação. Pra gente fez total diferença. Então, como eu sempre falo, eu gosto de estudo e eu gosto de teste. Então, em mim, eu fiz todos os testes dos tipos de alimento mais benéficos e menos benéficos. E aí acabou que a dieta do tipo sanguíneo, para mim, ela acertou tudo em cheio. Então, o meu corpo, ele gosta da seleção de alimentos que ela me trouxe. Para minha mulher é a mesma coisa e o nosso bebezinho já está nesse caminho também. Então, é um lugar onde é um tipo de dieta que, primeiro, te ajuda a diminuir a inflamação e, segundo, se não tiver adição grande de açúcar, sódio e gordura, te ajuda a reestabelecer um apetite alimentar saudável. E aí, o apetite sexual, ele é uma consequência de um apetite alimentar saudável. Até porque a gente depende de alimento para grande parte da produção hormonal que a gente precisa hoje para estar vivo. E é isso. Espero que vocês tenham um ótimo dia.